Saudações, senhores e senhoras! Muito obrigado mais uma vez pela sua presença nessa videoaula. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da Lei 11.343, a famosa Lei de Drogas. Artigo 35 da Lei 11.343. Vamos ler. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer das condutas previstas no artigo 33 caput, artigo 33, parágrafo 1º e artigo 34 da Lei 11.343. Terão uma pena de 3 a 10 anos além de multa. E aí continua no parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem se associa para a prática do crime previsto no artigo 36 da Lei 11.343. Vamos pormenorizar cada uma dessas condutas. Artigo 33 caput, nós já estudamos na aula passada, que fala do que, senhores? Tráfico de drogas. Tráfico de drogas, conduta equiparada a crime hediondo recebendo o mesmo tratamento. O artigo 33, parágrafo 1º, fala de condutas equiparadas ao tráfico de drogas. Que eu quero lembrar vocês que são quais condutas? Matéria-prima ou insumo para a produção de drogas, plantar, colher ou semear matéria-prima para a produção de drogas, ou você utilizar ou permitir que o outro utilize um bem seu para o tráfico de drogas. Isso tudo é artigo 33, parágrafo 1º. O artigo 34, senhores, da Lei 11.343, fala de maquinário ou instrumento para a produção de drogas. E por último, o artigo 36 fala do financiamento ou custeamento do tráfico de drogas. Então observem que se as pessoas praticarem qualquer dessas condutas que eu acabei de citar, duas ou mais pessoas, elas estarão sendo enquadradas no artigo 35 da Lei 11.343, que nada mais é do que a associação para o tráfico. É esse o crime que estamos tratando nesse artigo. Detalhes, senhores, eu disse para vocês que são duas ou mais pessoas, correto? Eu não preciso que essas pessoas sejam imputáveis ou conhecidas. Basta que uma delas seja. Vou trazer um exemplo para vocês. Um maior de idade e um menor de idade. Maior de idade, pessoa imputável. Menor de idade, pessoa inimputável. Eles decidem se associar para o crime de tráfico de drogas, por exemplo. Eu prendendo o maior e prendendo o menor, eu já posso configurar para eles o quê? A associação para o tráfico. Eu não preciso que as duas pessoas sejam imputáveis. Basta que uma delas seja. Eu não preciso sequer que essa segunda pessoa ela seja conhecida. Imagine você que eu tenho 30 testemunhas, filmagens dizendo que fulano A e fulano B praticam o tráfico de drogas e estão associados para esse crime. A polícia vai até o local e prende somente fulano A. Fulano B não é encontrado. Também não é identificado, apenas sabemos da existência dele. Nesse caso, eu já tenho configurado a associação para o tráfico. Pouco importa se eu conseguir prender e identificar o segundo. Basta que eu tenha prendido um. Mais um detalhe a respeito desse artigo, senhores. É muito comum e é muito cobrado em provas as pessoas tentarem confundir, na verdade, o crime de associação criminosa do Código Penal com o crime de associação para o tráfico ou o crime de organização criminosa. Porque são condutas parecidas, mas a diferença está na quantidade de agentes exigidas. E também na finalidade para a qual está sendo cometido o crime. Então vamos lá. Lei 11.343, artigo 35. A associação para o tráfico. A associação para o tráfico ela exige o quê? Duas ou mais pessoas. O artigo 288 do Código Penal, que fala de associação criminosa, exige o quê, senhores? 3 ou mais pessoas. Já a Lei 12.850, que fala da organização criminosa, exige 4 ou mais pessoas. Então não se esqueça, Lei 11.343, duas ou mais pessoas na associação para o tráfico. Artigo 288 Código Penal, 3 ou mais pessoas. E Lei 12.850, 4 ou mais pessoas. Vamos lá. Um detalhe sobre a lei, senhores. Basta a associação para que o crime esteja caracterizado. Eu não preciso que efetivamente aquelas duas ou mais pessoas cheguem a praticar as condutas do artigo 33, 34 ou 36. Basta associarem-se.
Se efetivamente chegarem a praticar, por exemplo, o tráfico, que é o artigo 33, haverá nesse caso o concurso de crimes. Ou seja, essas pessoas responderão pela associação para o tráfico, o artigo 35, mais o artigo 33, que é o tráfico de drogas efetivamente. Eu estou falando nesse caso de um crime formal. Por quê? É um crime que prevê um resultado, mas não exige que esse resultado ocorra para que ele esteja caracterizado. Já falamos a respeito disso em outra aula. Artigo 36 da Lei 11.343, que fala do financiamento ou custeamento do tráfico de drogas. O artigo diz o seguinte: financiar ou custear a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 33 caput e artigo 33 parágrafo 1º e artigo 34 da Lei 11.343. Artigo 33 caput, nós já falamos que é o tráfico de drogas. Artigo 33 parágrafo 1º, condutas equiparadas ao tráfico de drogas. São aquelas condutas, por exemplo, de produção de insumo ou matéria-prima para produzir drogas. Aquela conduta de plantar, colher ou semear matéria-prima para a produção de drogas. Ou aquela conduta ainda de você utilizar ou permitir que outro utilize um bem seu para o tráfico de drogas. Isso é artigo 33, parágrafo 1º. O artigo 34, nós já falamos, que é o crime o quê? De maquinário ou instrumento para a produção de drogas. Então observe, se a pessoa financiar ou custear qualquer dessas condutas, ela vai estar sendo enquadrada no artigo 36 da Lei 11.343. O detalhe que eu quero trazer dessa lei para vocês desse artigo. É o artigo que tem a maior pena da Lei 11.343. Nós vimos que o tráfico tem uma pena de 5 a 15 anos, correto? Esse artigo 36, ele fala de uma pena, senhores, de 8 a 20 anos mais multa. Então observem, são 8 a 20 anos ou mais multa. O legislador entendeu que você financiar ou custear o tráfico de drogas, ou as condutas equiparadas, ou o maquinário para a produção de drogas, é uma conduta muito repulsiva. Desta forma, terá uma pena de 8 a 20 anos, além de multa. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Continue focado nos estudos. Você vai alcançar o seu objetivo, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima aula.